Amém. Acabamos de louvar, aclamar o nosso Senhor. Esse é um tempo do qual nós separamos para ouvir, para falar, para meditar sobre a palavra dele. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar ao nosso Senhor mais uma vez. Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor Deus, na tua presença, contentes, felizes, alegres, porque o Senhor é consolo, o Senhor é abrigo, o Senhor é refúgio para as nossas vidas, ó Deus, num mundo difícil, num mundo de lutas, num mundo de aflições, mas temos encontrado, ó Pai, na tua igreja, temos encontrado na tua palavra, temos encontrado no teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o ânimo para vencer, e nós te agradecemos por todas essas coisas, ó Deus. Aqui, enquanto estamos reunidos agora, vamos olhar para a tua palavra. Eu quero pedir, eu quero consagrar ao Senhor por esse instante. Venha, Senhor Deus, falar ao profundo do nosso coração. Queremos, Senhor Deus, queremos ouvir com o coração, com a mente ligada, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias, porque eu creio que o Senhor é um Deus que quer nos ver cada vez, ó Pai, mais perto, totalmente dentro do Teu querer, da Tua vontade, e para isso, ensina-nos, ó Deus, toma-nos pela Tua mão, na medida que nós nos voltamos para a Tua palavra. É assim que eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui reunidos nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós então temos atravessado esse mês de maio, olhando para esse mês que nós chamamos de mês da família. São domingos os quais a gente, nós paramos para um tempo de reciclagem para as nossas famílias, um tempo de reaver das nossas vidas, o nosso convívio em comum com as pessoas das quais o Senhor colocou nas nossas vidas. E nesse mês de maio especificamente nós temos olhado sobre essa ênfase de que família é esse ambiente no qual Deus nos concedeu para sermos construídos. A família como lugar de construção de pessoas, pessoas construindo pessoas. Temos refletido nesse intento, nesse ideal, pensando nesse propósito da família. E quando nós olhamos diante de uma proposta como essa, nós pensamos sim que a família é esse contexto no qual o casal mutuamente deve viver essa realidade de olharem um para o outro e diante aos pés do Senhor construírem, serem instrumentos de Deus para construírem mutuamente um ao outro. Pais devem ser instrumentos de Deus para construírem seus filhos. Sim, e quando eu digo aqui construir seus filhos, eu não estou dizendo no ponto de vista mecânico, lógico da vida, dos nossos dias, as preocupações comuns de toda e qualquer família, mas eu estou falando no sentido de cumprirmos os nossos chamados, os nossos propósitos enquanto família, enquanto povo de Deus, enquanto aqueles que Deus coloca nas nossas casas para que a gente cuide deles. Há filhos também, na medida que eles atravessam seus anos de vida, eles chegam a uma idade em que eles também passam a ter um papel de também ajudarem seus pais a serem construídos, também devem ser instrumentos da parte do Senhor de construção também na vida dos seus pais, quando eles já começam a articular ideias, a discutir pontos de vista, a caminharem juntos, e também da mesma forma os demais níveis de família que nós temos e que existem. Nas nossas convivências, nós podemos reconhecer que isso sim são níveis, são propostas, são oportunidades de construção das quais o Senhor concede para nós, e isso é o que nós temos nos dedicado nesse mês. No último domingo nós começamos então esse tempo, essa série, fazendo base, olhando para um tema muito importante que a gente poderia entender e dizer que é o começo de tudo. Não é? Era o Dia das Mães, o dia de comemoração do Dia das Mães, e de carona nessa ideia nós pensamos um pouco sobre o quê? Sobre o amor que é tão natural, é tão visceral, é tão pronto e imediato para as mães, mas não está só para as mães. Muito pelo contrário, nós olhamos para a vida das mães porque entendemos que mães amam numa medida mais aproximada, que mais aponta para como Deus nos ama, porque não tem a ver com aquele amor sentimental, aquele amor que é um afeto que vem em resposta a um outro afeto que antes existiu,
mas nós falamos desse amor que nós chamamos e entendemos no domingo passado como o verdadeiro amor, um amor que está estabelecido em um compromisso, que está estabelecido a algo do qual se vive, se inspirando em Deus, entendendo que não se há outra oportunidade senão amar, independente da resposta, independente do que o outro manifeste em respeito e com relação a nós. E entendemos então naquele primeiro domingo que a partir das mães, mas para a família toda a nossa família deve estar permeada dessa expressão do amor, desse amor que é um compromisso sólido que não tem a ver com o aspecto emocional, sentimental da vida. Hoje nós vamos pensar aqui, então, eu intitulei aqui esse tempo nosso de pensar no que como Deus fez e como Ele fez, e aí a gente vai fazer esse exercício olhando para a experiência do casamento, olhando para a experiência do casal. Esse é um tempo do qual nós vamos aproveitar nesse sentido. E antes de irmos aqui aos textos aqui que nós vamos aproveitar nessa noite, eu quero ressaltar alguns aspectos aqui para nós aqui nessa noite. Tudo aquilo que alguém faz leva a marca deste alguém que faz essa coisa. Então, se a gente vê um profissional dedicado, o trabalho dele é o trabalho de um profissional dedicado, porque antes, quem estava desempenhando, quem estava empenhando-se por ele, é alguém dedicado. Da mesma maneira que se chega alguém que é displicente e vai trabalhar e vai fazer às vezes uma mesma função, a marca dessa displicência vai acompanhar o trabalho daquilo que ela está fazendo. Aquilo que nós realizamos no aspecto geral da vida sempre leva a marca daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que quem nós somos, a nossa marca pessoal. Eu estou chamando esse aspecto aqui, chamando a atenção para esse aspecto, porque nós devemos pensar que o quê? A família, como nós entendemos e olhamos e compreendemos biblicamente, foi algo do qual Deus fez. Deus instituiu a família, Deus criou a família, e se família é uma criação de Deus, a família tem a marca de Deus, tem a expressão de Deus, é algo da maior importância, algo criado por Deus. Nós vamos olhar os Gênesis, ali o primeiro livro da Bíblia, a gente vai ver que Deus então ele cria o mundo natural, Deus cria o homem como ele é, e nós vamos acompanhar e assistir esse momento em que Deus ele cria a família. E é importante essa ressalva que eu estou chamando aqui, por quê? Porque isso aponta exatamente para como nós enxergamos, construímos, entendemos família, como ela é, o que ela deve ser, como ela deve ser representada para nós. Isso é de suma importância para nós, para mim e para você, meu irmão, que está aqui na igreja nessa noite ouvindo essa mensagem. Porque nós estamos vivendo um tempo em que a família está sendo banalizada. Estamos vivendo num tempo em que a família está sendo desacreditada. Estamos vivendo num tempo em que tem sido interpretado como que família é como se fosse um mal necessário, do qual nós não temos opção senão estar nela, mas ela pode até ser abandonada, ela pode ser até desvalorizada, porque afinal de contas conviver com pessoas tão próximas não é tão bom assim. Mas na perspectiva cristã, o que nós vemos, o que nós precisamos entender é que nós devemos valorizar o que Deus nos concedeu, porque o que Deus nos concedeu, o que Deus criou, o que Deus estabeleceu como família, leva a marca do próprio Deus que criou a família. E se Deus é bom, se eu e você cremos que Deus é bom, se eu e você cremos que o nosso Deus é um Deus perfeito, nós temos que valorizar, nós temos que prestar atenção, nós temos que olhar e fitar o que Deus criou e fez, como Ele fez, para buscar viver a grandeza do que Ele projetou. A não estar debaixo de engodo, de mentira, de falácias, do qual o mundo tem dito sobre coisas que Deus fez da melhor forma. Temos que prestar atenção nisso, e hoje nós faremos isso olhando para alguns textos aqui, alguns versículos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia. Nós vamos ler aqui alguns versículos e nós vamos construindo essa ideia. Gênesis 1, lerei aqui com você, relerei, porque alguns domingos atrás, olhando sobre a história da redenção, nós já passamos por esses textos. Relerei o versículo 26 e 27, leia comigo quando diz assim, leio aqui na nova versão transformadora, que diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, a nossa imagem e semelhança.
Ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Ele dominará sobre tudo. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E é muito especial quando nós vemos aqui que Deus, então, ele cria o homem, e ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Já disse isso aqui alguns domingos atrás, e chama a atenção que isso deve chamar a nossa atenção. Não é qualquer coisa, não é só mais um elemento da criação, não é só mais um ser da criação que Deus está criando, mas é um ser do qual Deus está criando de uma forma pessoal, como nós podemos ver lá no capítulo 2, nós vimos alguns domingos atrás. Ele faz de uma maneira pessoal e ele faz conforme a sua imagem e semelhança. Deus assim fez. E é interessante a gente ver que nós vemos no versículo 27, homem e mulher os criou. É muito interessante isso aqui. Alguns teólogos caminham numa linha de entender que isso aqui é muito profundo, porque diz assim que homem e mulher juntos possuem a imagem semelhante de Deus. Isso significa que algumas das características que Deus tem estão no homem, algumas outras estão na mulher, mas quando eles se juntam, eles expressam essa imagem semelhante completa por meio da unidade que Deus traz, porque o homem ele tem esse aspecto da razão, ele tem esse aspecto da justiça, esse aspecto do estar atento, de estar ligado a isso. A mulher tem esse lado do amor sentimental, e ambas expressões nós podemos ver na pessoa de Deus, esse Deus que é amor, mas que é justiça, e nós podemos experimentar isso na presença, no nosso relacionamento com Ele. Isso é muito especial. Indo para Gênesis 2, nós vamos ler aqui o versículo 18, acompanhe comigo, Gênesis 2, a partir do versículo 18, que diz assim: o que acontece? Aqui em Gênesis 2, relembrando, nós temos um relato mais pessoal da criação, é o mesmo que aconteceu no capítulo 1, mas de uma outra forma. E aqui, quando chega no versículo 18, Deus já criou o homem, só que o homem está só, Deus ainda não fez a mulher, e Deus, Ele vai criar a mulher e vai levá-la ao homem. Mas nós devemos entender que aqui, a história ela é narrada na Bíblia conforme, para que o homem possa entendê-la dentro do que Deus já tinha antes como um propósito todo. Então o versículo 18 diz assim, acompanhe comigo: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. Deus deu essa função para que o homem fizesse isso. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deus queria que o homem percebesse que ele não estava ainda completo. Deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E quando o homem vê então a mulher, ele disse: finalmente! Exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher porque foi tirada do homem. E por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Aqui nós vemos um episódio bem interessante aqui do texto, aqui, quando nós vemos que Deus disse, o Senhor disse, olha, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, a NVI diz. E do que Deus está falando aqui? Deus está falando assim, não é bom que o homem esteja só, mas é bom que o homem tenha companhia, é bom que o homem tenha família. Eu criei o homem para que ele experimente a família. Eu quero que você entenda aqui que Deus não foi um erro de percurso. Deus criou o homem e depois ele viu que estava uma criação ali incompleta. Ele falou, deixa eu corrigir isso aqui. Mas o fato é que Deus queria que o homem percebesse a grandeza do que ele estava criando. Deus queria que o homem percebesse que ele tinha pensado em algo muito particular, muito especial, muito diferenciado para o homem. Porque o homem é esse ser diferente, não é como os outros animais dos quais Deus simplesmente já fez macho e fêmea, os fez e os colocou juntos.
Mas Deus queria que o homem entendesse esse papel, essa expressão, esse auxílio e correspondência do que Deus estava preparando na figura da família. E Deus, então, o texto mostra que fica muito evidente para Adão, que ele olha e fala, puxa, uau, não se encontrou ninguém aqui que pudesse me corresponder. É daí que então Deus faz a mulher e traz para Adão. E aí é muito lindo quando nós vemos aqui no versículo 21 e 22. Quando Deus traz a mulher para Adão, Adão olha para a Eva e fala assim, uau, finalmente, aí sim, não é? Olha só, agora sim eu estou completo, agora sim eu posso ver que tem alguém aqui para mim completar, para ser especial para mim, essa é igual a mim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí ele diz, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Aqui isso para a gente, aqui não tem tanto sentido. Algumas versões antigas da Bíblia vai dizer assim, ela será chamada varoa porque do varão foi tirada, não é? E essa versão mais antiga, ela tenta acompanhar o que o texto hebraico na verdade propõe. Porque no hebraico, o homem, não é? Adão, o homem, ele é Ish. E a mulher, ela é Ishá. Então essa ideia do jogo de palavras que a gente tem aqui no texto, é Adão dizendo assim, ela será Ishá porque do Ish ela foi tirada. Ela é igual, ela é correspondente, ela é semelhante, ela é da minha espécie, eu vou poder caminhar a vida, eu vou poder viver algo profundo com ela. E é por isso que no 24 nós vemos então dizendo, é por essa razão que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós estamos vendo o quê? A família sendo construída, definida, elaborada, clara, como ela o é. Homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E é algo muito lindo do que nós vemos aqui dentro desse texto aqui. Porque nós vemos o quê? Que nesse aspecto de ele deixar pai e mãe se unir a uma só carne, ambos serão a uma só carne, isso tem a ver o quê? Com uma vida em comum, com uma unidade, com uma mescla, com uma fundição de vida, com uma mistura, onde totalmente a vida de ambos se misturam, porque é isso que acontece no casamento. Você tem uma pessoa que vem e traz a cultura de sua casa, você tem a outra pessoa que traz a cultura de sua casa, mas vai sair uma terceira casa que tem traços de uma casa, que tem traços da outra, mas vai virar uma nova unidade à medida que se misturam ali as personalidades, o jeito de ser, o jeito de lidar, o jeito de encarar a vida, ambos começam a construir uma nova realidade e se tornam um, é essa a proposta do casamento. Mas isso é algo muito grande também, porque isso também tem a ver com a figura do sexo, sim. Porque o sexo ele leva a essa expressão de ser algo que vai consumar, vai consagrar essa definição clara de vida, esse propósito claro de ambos se tornarem um. Isso é tão especial porque isso tem a ver com o relacionamento íntimo, profundo do casal, mas isso concretiza o que o texto diz de que ambos, por meio dessa união tão íntima e profunda, geram filhos que são sim uma só carne, que tem a ver com um lado e com um outro. E isso só é possível dentro da família, como Deus fez, como Deus criou, como Ele estabeleceu muito claramente. Da família, do casal, ambos são um, e vem os filhos, e nós temos a família que Deus criou para o homem. Deus criando a família como Ele fez, e Ele a faz de uma forma clara, definida, perfeita. Eu quero chamar a tua atenção para que esse momento do qual tudo isso acontece, um momento do qual ainda o pecado ainda não estava presente, e acontece o que aqui? Existe auxílio e correspondência para o homem e para a mulher na figura da família criada por Deus. Não é? Eu quero relembrar aqui para você aquela expressão que a gente vê reiteradamente no capítulo 1 de Deus criando e dizendo, ficou bom. Deus fazendo algo novo e dizendo, uau, ficou bom. Fiz isso, ficou bom. E quando Deus cria no final de todas as coisas, homem e mulher, como nós vimos lá na progressão do capítulo 1, Ele viu que era muito bom. E conforme eu disse aqui alguns dias atrás, esse muito bom, ele é muito expressivo, porque não é um muito bom que eu digo, muito bom que você diz, ou muito bom que alguém diz, mas é um muito bom da parte de Deus, no sentido de que é perfeito, é bom, eu fiz e fiz da melhor forma que poderia ser feita, porque eu sou aquele que pode fazer coisas perfeitas. Deus fez homem, Deus fez mulher, os uniu em casamento, os fez família, e isso foi a criação perfeita, clara de Deus, muito bem definida.
Então tudo isso acontece no Antigo Testamento, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver em Mateus 19, quando Jesus é abordado e questionado por alguns fariseus acerca do divórcio. E o que está acontecendo aqui? Como sempre, os fariseus queriam pegar Jesus em alguma situação, eles queriam armar uma cilada para Jesus. E eles vêm então confrontar Jesus diante de uma prática antiga da lei, do Antigo Testamento de Moisés, dos quais havia uma concessão para o divórcio. E eles vêm para testar Jesus, e aqui não é o nosso assunto falar hoje sobre o divórcio, não é essa a proposta, não é nisso que eu vou entrar aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é que quando Jesus vai responder essa pergunta feita por eles em Mateus 19, Jesus vai reafirmar do que nós acabamos de ler aqui em Gênesis. Ou seja, nós estamos falando de muito tempo depois, e Jesus agora já no novo tempo, no Novo Testamento, é uma outra etapa, mas isso não mudou. Nós podemos ler na palavra de Jesus quando ele traz respostas para aqueles homens que o indagam, reafirmando princípios do qual foi dito e do qual nós lemos aqui em Gênesis. Mateus 19, 4 e 6, Jesus responde àqueles homens: vocês não leram que no princípio o Criador, o perfeito Criador, os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Eles serão um só, uma coisa só, algo definido, claro em si mesmo, e assim os dois já não são mais dois, mas são somente uma só carne, e portanto o que Deus uniu, ninguém separe. Então eles insistem mais uma vez com Jesus, eles querem esticar esse assunto, eles querem prosseguir com Jesus, e Jesus então vai falar a respeito da dureza de coração e tudo mais, daquilo que envolvia esse assunto, mas a fala de Jesus no 8b é: mas não foi assim desde o princípio. E eu quero chamar a tua atenção aqui, porque nós somos a turma, o pessoal, a progressão do que nós entendemos biblicamente, chamamos como o pessoal do Novo Testamento. Jesus é o nosso Senhor, e quando Jesus vai falar sobre a criação do homem, quando Jesus está falando do que o homem e mulher deve ser, deve viver enquanto família, Jesus, ele não atualiza, ele não diz algo nada diferente, ele não diz nada daquilo que o povo já conhecia, mas ele aponta lá para o princípio. Porque o que Deus perfeitamente fez no princípio é válido, não estava errado, não estava equivocado, não estava incompleto, estava tanto válido quanto estava quando Deus o fez aqui no tempo de Jesus também. Jesus diz: olha, não foi assim desde o princípio. Jesus está querendo dizer assim: olha, quando o homem quer interferir naquilo que Deus faz, o homem estraga. Mesmo que seja das coisas mais perfeitas, as quais Deus já fez perfeitas, mas o homem estraga. Vocês estão aqui querendo dialogar, traçar afirmativas assertivas a respeito do divórcio. Por quê? Porque acontece o divórcio? Porque homens falham, porque homens desobedecem, porque vocês têm aí o que vocês estão abordando do que havia com relação da lei de Moisés, do que acontecia em termos de concessão, de tudo mais, desse assunto mais. Mas olha, vocês estão prestando atenção, focando no erro, focando naquilo que é errado. Vem cá, eu tenho aqui um destaque a dizer para vocês aqui hoje. Enquanto filhos do reino dos céus, vocês têm que prestar atenção naquilo que o Criador fez para vocês, porque o Criador não falha. Nós cantamos isso aqui hoje à noite. Ele não falha, não foi assim no princípio. Nós somos essa geração, esse povo de Deus do tempo do Novo Testamento, mas que olha para a Bíblia e enxerga a autoridade de Deus, enxerga o Deus que faz coisas perfeitas, o Deus que cria, e quando cria, o faz da forma adequada. Isso, olhamos para trás e entendemos que isso é algo de bom, porque era a vontade de Deus, porque foi o plano, o objetivo, o propósito de Deus, foi o plano, a criação perfeita de Deus. Jesus no Novo Testamento falando de família, falando de criação perfeita de Deus, falando de como Deus fez as coisas. É muito importante, irmãos, a gente pensar que é muito próprio do homem querer mudar e transformar as coisas, e isso acontece na experiência humana, porque Deus nos fez para esse tipo de experiência.
Quando nós lemos lá em Gênesis 1, nós vamos ver que Deus capacitou o homem. Ele disse, olha, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem, dominem a terra, façam coisas novas, derivem das coisas criadas, coisas inimagináveis, possíveis, dentro da capacidade de criação que eu também, isso faz parte da minha pessoa e eu coloco em vocês também, desenvolvam. Mas algo que nós devemos chamar a atenção aqui, prestar atenção olhando para a palavra de Deus, é que na caminhada com Deus, há coisas que mudam, há coisas que são passíveis de transformação, há coisas das quais nós podemos desenvolver, há coisas das quais nós podemos criar a versão 2022 e daqui 10 anos ter uma versão atualizada e tudo mais. Mas há outras que não podem, não devem ser mudadas porque elas são perfeitas, porque o próprio Deus criou como as fez. Quando nós estamos falando de família, meus irmãos, eu quero que vocês entendam essa dimensão profunda de algo que Deus pessoalmente fez. Foi Deus que fez Adão, foi Deus que tirou uma das costelas, fez a Eva, foi Deus que trouxe Eva e falou assim, está aqui Adão. E Adão, quando era perfeito, ele falou assim, correspondência, auxílio, vai ser muito bom. Aí sim, Deus, eu estou feliz, eu estou completo, eu estou realizado agora, porque o Senhor fechou a história aqui comigo aqui. Deus fez isso perfeitamente, e família é uma dessas coisas das quais ela é perfeita como Deus o fez, como a Bíblia nos retrata que Ele a fez. Nós vemos aqui Deus no Antigo Testamento dizendo isso, nós vemos Jesus se afirmando no Novo, e qual que é o desafio então para mim e para você, meu irmão, povo desse tempo? É obedecer completamente a Deus, viver perfeitamente a obediência àquilo que não mudou, porque não mudou. É perfeito o que Deus definiu, o que Deus criou, é perfeito como Ele fez. Agora, ao mesmo tempo que é fácil entender isso, é difícil também experimentar isso, por quê? Porque daí nós olhamos esse conceito todo, mas aí a gente vai olhar muitas vezes as nossas famílias, e aí eis o grande desafio. Porque quando olhamos as nossas famílias, quantas pessoas às vezes vão olhar para dentro das suas famílias e vão falar assim, ué, cadê essa perfeição? Se é tão bom assim, se é tão perfeito assim, se é tão adequado, se é tão maravilhoso assim, por que quando eu paro para olhar para a minha família, muitas vezes eu não estou enxergando essa grandeza de tudo o que você está falando aí, pastor? É nesse sentido que nós vamos olhar aqui alguns pontos dentro desses aspectos que nós vimos aqui. Primeiro deles que eu quero chamar a atenção aqui, igreja, no nosso tempo aqui. Todo esse entendimento que nós vimos aqui a respeito de família também preste atenção nisso, também é uma questão de fé. Também é uma questão de fé. A família é perfeita? Sim, ela é perfeita porque a Deus fez perfeita. E quando, por mais que às vezes você possa, às vezes, se deparar e olhar para sua família ou para famílias e ter essa dificuldade, você precisa ainda crer e entender que Deus criou a família perfeita. E muitas vezes a falta da perfeição, a falta da grandeza, da experiência do que é bom, do que é perfeito no contexto e no ambiente da família, se deve a uma coisa chamada desobediência. Desobediência. A desobediência não invalida a perfeição do que Deus criou. E é nisso que nós vamos refletir nisso aqui hoje. Tá? Porque fomos chamados a viver pela fé. De crer e acreditar que a família é perfeita, sim. Deus disse, Jesus disse, e se eles os disseram, é porque o que Deus criou no princípio era perfeito. E toda família, ela pode crescer, ela pode evoluir, ela pode viver a grandeza do que Deus faz, se ela obedecer ao Criador. Se ela ouvir o Criador e falar, vou viver o que o Criador ensinou. O grande problema é que muitas vezes, isso nós vemos acontecer muito nos contextos das vidas das pessoas, em famílias. As pessoas culpam a Deus, por quê? Porque elas, por um lado, elas experimentam a falta de fé, elas seguem uma corrente do mundo dizendo que família não é tudo isso. E por outro lado, as pessoas, elas querem viver um projeto grande, perfeito, maravilhoso, daquilo que Deus criou perfeito, mas querem fazer segundo os seus próprios conceitos. Segundo aquilo que elas entendem que elas devem fazer, o que elas querem fazer. Elas não querem seguir o conceito de Deus, elas querem seguir as próprias leis, as próprias regras, a autonomia, aquilo que a gente falou alguns domingos atrás também.
E é incompatível uma coisa com a outra. Precisamos pensar assim que precisamos ter fé e crer que Deus colocou alguém na sua vida aí, para você que já conheceu o Senhor, que Deus trouxe alguém para a sua vida e pode ser perfeito sim, ainda que tantas vezes pareça difícil, ainda que tantas vezes pareça complicado. Se você obedecer, se você seguir o caminho do Senhor, se você seguir as recomendações daquele que criou a família e ter fé a respeito dele, do que ele criou e como criou, e acatar e obedecer, este é o caminho para você ir na direção daquilo que Deus fez como fez. Mas para isso é preciso ter fé, é preciso crer, é preciso buscar isso por meio da obediência, é preciso você entender que você precisa sair do que o mundo está dizendo, do que a conceituação secular social está dizendo, e precisa acatar o que Deus tem para você. Você precisa entender assim, se a Bíblia o diz por meio da palavra do Senhor, se Jesus se afirmou, a família é boa e eu vou obedecer a Deus e vou buscar o que é bom na minha família, sim. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça complicado, ainda que pareça não ser viável e possível, eu vou objetivar isso, porque se o Deus que me criou, se o Deus que criou a pessoa com quem eu vivo em família, as pessoas com quem eu vivo em família, Ele o criou e disse que a família pode ser perfeita segundo a obediência, eu vou buscar viver a obediência para viver a perfeição da família. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que eu quero chamar aqui, indispensável também para a gente aqui, é que precisamos estar sobre a base certa para viver tudo isso. E aqui eu vou passar muito rapidamente, porque a gente já viu na semana passada, mas eu estou falando do amor. Por que isso? Porque assim, olha, todo mundo aqui que já trabalhou com construção, ou já construiu uma obra, ou já esteve envolvido em algum processo de construção, sabe do que eu vou dizer aqui. Se você quer construir uma boa casa, um bom empreendimento, se você quer fazer uma boa obra, você precisa ter um bom projeto, você precisa ter bons profissionais, você precisa ter bons materiais, você precisa ter a melhor execução disso tudo para que a construção igualmente fique boa também. Porque não adianta você falar assim, eu vou querer ter o melhor empreendimento construído aqui, e você chama qualquer um que não tem compromisso com uma boa atividade profissional, compra qualquer material de qualquer qualidade, arruma qualquer projeto sem eira, sem beira, para fazer e vai achar que você vai ter o melhor. Não tem como. É disso que nós estamos falando aqui. Se você pensa na família, algo para viver essa perfeição da grandeza do que Deus fez, daí esse destaque da obediência. E estamos falando aqui do amor, esse amor que não tem a ver com experiências emocionais, com experiências sentimentais, mas tem a ver com amar pessoas como Deus te amou. Não porque elas estão te amando, não porque elas são legais, não porque elas têm afeto para com você, mas porque antes, se você se definiu diante de Deus dizendo que vai viver com aquela pessoa e vai honrá-la e vai amá-la e vai cuidar dela, você precisa honrar o que você disse para Deus diante de pessoas e para aquela pessoa também. Você precisa amar como Jesus te amou, você precisa te amar como Deus amou, e não tem a ver com sentimentos, tem a ver antes de tudo, é mais do que simplesmente sentimentos, emoções, tem a ver com compromisso, tem a ver com a boa construção da qual você quer construir, para construir bem, para ter a melhor empreendimento, para ter a melhor família, precisa ter a melhor execução, os melhores princípios, as melhores orientações. Estamos falando do que a Bíblia Sagrada, a nossa palavra de Deus, ela já nos traz e nos deixa pronto para que a gente crie, edifique e construa as nossas famílias. Terceiro aspecto que eu chamo aqui, nós vamos agora começar a olhar esse aspecto do auxílio e da correspondência na família que Deus fez. Deus fez. E aqui nós vamos começar então a olhar para os maridos. Nós temos especificações claras no Novo Testamento que falam com relação aos maridos. São textos distintos, mas são textos dos quais eles apontam para uma direção só. Não é? Maridos, nós encontramos aqui na expressão bíblica que maridos, eles têm o papel de exercer um amor, um cuidado que equivale a empenhar-se pela segurança do lar. Geralmente os homens, eles são mais tipicamente, não é? Genericamente, eles são mais insensíveis, tendem a viver mais nos universos deles, a viver pelos próprios interesses, viver um mundo de poucas palavras, em toda uma série de situações que conota o que? Para quem convive com homens, conota abandono alheio.
não é? E na família isso se torna trágico, porque Deus colocou alguém do seu lado, alguém do sexo oposto, a mulher, que é alguém frágil, que é alguém que precisa conversar, que é alguém que precisa ser cuidada, que é alguém que precisa ser entendida, que é alguém que precisa ser amparada em múltiplos aspectos, e a Bíblia vai ensinar, vai dizer para homens, como apesar das suas naturezas, eles se submeterem a Deus e a exercerem o papel de serem bons maridos, segundo o que a Bíblia nos aponta. Abra comigo lá em Efésios 5, nós vamos ler alguns versículos aqui que nos apontam essa construção do que a Bíblia nos mostra. Efésios 5. Efésios 5, a partir do 28, diz assim: na verdade, um pouco antes, a partir do versículo 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é para amar de qualquer jeito não, maridos. Como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz: como Cristo amou a igreja. Olha como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. E da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso é que o homem, mais uma vez citando o Antigo Testamento, deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Nós vemos aí então essa palavra, essa chamada de maridos: amem as suas mulheres, mas amem conforme Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, vocês devem se inspirar no exemplo de Jesus para amarem, para cuidarem das suas esposas, das suas mulheres, porque foi assim que representa a atitude de Jesus, que amou, mas não amou somente de palavras, não amou somente de expressões em momentos específicos, mas foi aquele Jesus que foi até as últimas consequências em função do amor que ele tinha pela sua igreja, e ele o fez, e ele entregou-se a si mesmo para depois santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Nós temos aqui uma grande fala de Paulo aqui dizendo assim: maridos, existem um grande peso, uma grande responsabilidade de vocês de exercerem o papel do amor que está sobre vocês, o amor daquele compromisso que vai fazer de tudo pelas suas esposas, que vai fazer de tudo pelas suas famílias, que não vai medir consequências. Aí o texto na progressão dele vai dizer: ame como você ama a si mesmo, porque a esposa é uma com o marido, e todo mundo que tenha o bom entendimento da vida cuida de si mesmo. Então é o que o texto está nos dizendo aqui: maridão, se você deixou pai e mãe para se casar, case-se mesmo. Deixou pai e mãe, deixou a vida de solteiro, deixou a vida de ser filho, deixou a vida do conforto, para ser homem adulto, para ter responsabilidade, para honrar o compromisso que você fez diante de Deus, dizendo que ia amar e cuidar dela, conforme Deus colocou para você. Deixe a vida de antes e se responsabilize, cuide da sua nova família, ame a sua mulher como você ame a si mesmo, se empenhe por ela. A gente vai ver outros textos do Novo Testamento que vão reafirmar essa máxima. Colossenses 3,19 vai dizer na mesma linha, vai dizer: amem as suas mulheres, maridos, e não as trate com amargura. Qual que é a ideia de tratar com amargura aqui? Tem a ver com a impaciência de não querer dar a atenção que a mulher precisa, de não dar o apoio que a mulher necessita, de não exercer o papel e o cuidado de amparo, de atenção do qual ela necessita.
Mas amem, empenhem-se por auxílio e correspondência a quem Deus fez para que você fosse suprido, para que você fosse preenchido, para que você se sentisse completo, feliz, amado no contexto da família. 1 Timóteo 5,8 vai dizer, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só como só vai ficando pior, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Como que você pode dizer que você pode ser crente, pode ser filho do amor de Deus, pode ser alvo do amor de Deus e um multiplicador desse amor, se quando se olha para a sua família, a gente vê alguém que abandona a família, alguém que não se empenha pela família, alguém que não se doa pela família, mas empenha-se no seu próprio tempo, segundo os seus próprios interesses, cuida de si mesmo, mas não cuida da sua família. Ele esquece que quando ele abandona a família, ele está abandonando a ele mesmo, porque Deus faz um do marido com a esposa. Quando ele começa a gastar tempo com coisas que não são de valor, de prioridade, começa a abandonar a esposa diante dos compromissos dos quais ela precisa, do qual ela necessita, do qual ela está esperando, do qual ela requer, tudo isso não pode ser sustentado dentro de uma linha de alguém que crê e vive, experimenta o amor de Deus. Porque se você é filho do amor, você vai multiplicar o amor. E não é um amor de honrar, de criar um dia diferente e dizer, nesse dia eu vou fazer tudo de especial. Mas é um amor que é manifestado por palavras, por ações, por atitudes, dia após dia, de uma convivência do qual se entrega, do faz-se tudo por ela. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus não tinha motivos para olhar para a igreja e falar assim, a igreja fez algo por mim, então eu tenho todos os motivos para ir lá morrer por ela. Mas Jesus, ele amou a um ponto de se entregar totalmente, ele se doou numa medida de, eu vou prepará-la, se eu quero uma boa esposa aqui, essa boa esposa aqui no lar, não é alguém do qual eu tenho exigências para com ela, eu estou esperando ela se provar ser uma ótima esposa para mim, mas eu vou ser o intercessor, aquele que vai clamar com ela, aquele que vai buscar a Deus com ela, aquele que vai ampará-la em todos os sentidos, para que ela seja a melhor esposa nesse contexto aqui, porque foi isso que Jesus fez. Jesus deu a vida pela igreja, e Jesus é aquele que cuida da igreja para apresentá-la a si mesmo, tratada, abençoada, como o texto que nós vimos aí. E isso está para os maridos, isso está na expressão dos maridos, da sua responsabilidade. Então nós temos lá na primeira carta de Pedro, então Pedro reafirmando do mesmo, quando ele diz, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as vossas orações. E olha como é sério o que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Pedro está dizendo aqui, olha, se você não honra, não cuida daquela pessoa com a qual Deus te visitou e trouxe para a sua vida, você está à mercê de ter suas orações interrompidas. Olha como isso é sério. Porque Deus é o Deus do qual Ele não aceita hipocrisia. Deus, ele não vai conseguir olhar para você e falar assim, nossa, que servo de Deus consagrado está ali, mas é alguém que por um outro lado abandona aquela pessoa que é um com Ele. Como pode ser essa pessoa de duas expressões que por um lado é tão consagrada, mas aquela outra pessoa que faz parte da mesma unidade é alguém que está abandonada por falta de cuidado, por falta de amor, por falta de entrega? É nessa medida, nesse peso do qual Paulo, Pedro, nessas passagens aqui, eles vão falar, maridos, vocês têm um papel de entender que existe agora para vocês responsabilidade, existe peso, existe um papel, existe uma entrega, existe uma chamada para vocês corresponderem àquilo do qual Deus colocou para vocês viverem enquanto famílias, porque é assim que vocês vão viver o grande propósito do qual vocês têm para com a família. Amar a parte mais frágil, fornecer amor, se dispor em amor, amparar, ser auxílio, ser correspondência, ser a força do qual esse lado mais frágil de fato precisa, esse lado mais sensível, esse lado mais sentimento precisa viver. E na outra contrapartida, nós vemos também a Bíblia no Novo Testamento também trazendo recomendações para as mulheres. No mesmo texto de Efésios, a partir do 22, ele vai dizer assim para nós, esposas, no versículo 22, Efésios 5, diz assim, esposas, sujeitem-se aos maridos por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja,
Ele é o Salvador do seu corpo, a igreja. E assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar a tudo a seus maridos. Nós vemos aqui então o texto dizendo essa menção, essa expressão de que a mulher ela deve viver submissão. E por que esse texto ele está dizendo isso? Porque o Novo Testamento vai ressaltar isso? Porque a mulher, enquanto parte mais sensível que ela é mais emocional, ela é mais sentimento. E ela é também mais passível dessas emoções e sentimentos, de em tantos instantes querer não se colocar na submissão, na sujeição, na submissão que cabe a ela, mas de querer não respeitar, de não se reter no seu papel de contribuir, de auxiliar e corresponder, mas de ultrapassar, de superar alguém que está com um peso tão grande nas costas. Quando eu digo peso tão grande nas costas, eu estou falando desse peso que nós acabamos de ver aqui, o peso responsabilizado por Deus do amor, da entrega. O homem, ele é aquele que tem um grande peso de ser o guardião, de ser o sacerdote de Deus na sua casa, na sua família. E é por isso, e quando a Bíblia vem dizer que a mulher deve se sujeitar, deve estar submissa ao seu marido, não é num aspecto de que ela é um capacho, não é um aspecto de quem é que manda na relação, mas num aspecto de ela auxiliar e corresponder àquele que está com o fardo pesado do quê? De fazer valer o compromisso de Deus, do servir a Deus, do caminhar diante de Deus para a família toda. A mulher não é aquela que, passível dos seus sentimentos, ela vai tirar interpretações e vai passar na frente, mas é aquela que vai orar, vai clamar, vai ser braço, vai ser auxílio para que o seu marido não falhe no seu papel, no seu desempenhar da sua entrega pela sua família. Nós vemos isso, é um círculo perfeito do que a Bíblia fala aqui. A gente trata no nosso tempo, a nossa sociedade trata isso com muita reserva, porque existe um peso muito negativo sobre a palavra da submissão, da sujeição. E isso, no ponto de vista humano, da queda, parece as piores expressões possíveis, mas um modelo do que Deus criou não é imperfeito, mas trata-se do que representa um círculo perfeito. A mulher se submeter a quem está com a grande responsabilidade de oficiar a direção de Deus para a família. É parceria, é caminhada em conjunto, é os dois fechados, juntos dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo objetivo. Colossenses 3,18 vai dizer também para as mulheres: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, sejam submissas. Tito 2,5 vai dizer: mulheres, sejam sujeitas aos seus próprios maridos, sejam submissas. 1 Pedro 3,1 vai dizer: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. A Bíblia, ela recorrentemente, ela reenfatiza isso como uma demanda, como uma necessidade. Mas é uma demanda, uma necessidade reafirmada diante de ambos os papéis que precisam viver isso diante do Senhor para viver o projeto perfeito de Deus para a família. E aqui, irmãos, partindo aqui para a nossa conclusão, nós vamos aqui trazendo para nós e nossas famílias a respeito dessas situações de qual vimos aqui também. Temos que olhar para as nossas famílias e falar: vou viver aqui uma questão de fé, porque o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que não vale a pena, não é correto da parte de Deus a gente olhar para as nossas famílias e falar assim: qualquer coisa tá bom, algum mínimo entendimento tá bom, se a gente meio que se aturar, se a gente se tolerar um pouco já tá bom. Mas não, nós seguimos ao Deus da palavra, nós seguimos ao Deus daquele que criou perfeito, e se nós cultivarmos nos nossos lares, nas nossas famílias, um exercício, uma caminhada de obediência, temos que ter fé que Deus, de pouco em pouco, de mais em mais, Deus vai construir uma trajetória perfeita nas histórias da nossa família, porque o que Ele criou perfeito não sai do prisma da perfeição. Temos que ter fé nisso, temos que objetivar por isso, não podemos desistir disso. Às vezes as famílias vão vivendo anos e anos, e quando os tempos vão passando, o que acontece muitas vezes é que a gente começa a se acostumar com as falhas um do outro. Ele é assim mesmo, ele não muda, ele não tem jeito. E não, Deus não te colocou na sua família para você ficar traçando crítica ou dizer que o outro não tem jeito, mas Deus te colocou na sua família para que você cuide, para que você auxilie, para que você corresponda ao outro diante das coisas das quais ele necessita da sua parte. Se você tem visto muito claramente as falhas do seu cônjuge, você tem que dobrar os joelhos por ele e tem que orar. Porque Deus não criou vocês para que vocês vivam 50 anos
se aturando, se aguentando e morrendo dizendo ele era assim mesmo e não teve jeito para ele. Se a graça de Jesus estiver no lar, se a obediência do Senhor for buscada, se a permanência da prioridade de Deus for cultivada no lar, é inevitável que essa vai ser uma caminhada de se viver cada vez mais o propósito bom de Deus na família. E Deus quer te ver Deus quer ver os membros da sua família comprometidos com isso. De falar assim, vou ter fé, eu vou buscar viver essa boa família que está meio mundo dizendo que não existe mais, que é uma ilusão, que é uma mentira, que não existe, que não é muito bem assim, que precisa casar um monte de vezes para, de alguma forma, atenuar essa busca incessante do que não se acha, porque não se obedece. Não, eu vou ter fé, eu vou buscar, eu vou lutar, eu quero conviver com uma família do Senhor, eu quero crescer na graça e no conhecimento e perceber que de ano em ano, de bodas em bodas, mais e mais da presença, da graça, da bondade tem sido experimentado por meio de um Deus que leva um lado e o outro a servir, a caminhar debaixo da presença dele. Mas é uma questão de fé. Vão ter muitos dias os quais você vai olhar para o lado e vai falar assim, será que tem chance? Será que tem jeito? Será que é possível? E você tem que orar, você tem que traçar objetivos de oração, de caminhada com Deus, de ser o maior intercessor pelo seu cônjuge. Ah, pastor, mas ele já é convertido, amém. Ore para ele ser o melhor sacerdote na sua casa e se comprometa com a submissão. Ah, Senhor, mas ela já é muito tempo da igreja, nós já casamos. Amém, glória a Deus, mas ore para que ela tenha alegria no se submeter, porque reconhece na sua vida o sacerdócio que Deus colocou na sua vida. Ela pode olhar para você e falar assim, veja as marcas de Jesus nele, não tenho problema em me submeter, porque Deus está fazendo uma grande obra no nosso lar, por meio da submissão, por meio do amor que esse homem ama de uma maneira que eu nem entendo, porque ele se inspira em Jesus. Que ele se inspire em Jesus. Uma questão de fé. Tendo o amor como base, as nossas famílias precisam ser o palco do qual esse amor incondicional, esse amor compromisso, esse amor haja o que houver, custe o que custar, ele aconteça todos os dias. Nos dias dos conflitos, seja dia de oração, seja dia de comprometimento, seja dia de voltar atrás, de reconhecer as falhas, de se buscar, se repor diante do outro, porque você não é perfeito e nem ele o é, e é debaixo da graça de Jesus e amando porque você se comprometeu com Deus que você vai viver o grande lar que ele tem para você, mas precisa usar o amor correto. Não adianta viver anos e anos, dias e dias, só querendo amar quando você tem amor e carinho de volta. Vão ter dias nos quais o sentimento, as emoções vão se ocultar e você é chamado para amar da mesma forma, da mesma maneira. O comprometimento com o amor deve estar lá vivo, claro. Estabelecer auxílio e correspondência no lar, marido e mulher devem viver isso. Homens amando a sua esposa, entendendo assim, olha, o meu modelo de amor pela minha esposa é como Cristo amou a igreja, e aí as desculpas elas vão se acabar. Aí você não vai ter palavras para arrumar desculpa, para arrumar argumento, para ficar nas críticas, mas você vai entender que você está sendo chamado para algo elevado, para algo maior, para algo da grandeza, da envergadura do Senhor da tua vida. Correspondendo à verdade por meio da atitude do amor, as mulheres se submetendo ao marido como ao Senhor, entendendo que não tem rupturas. Quando o lar entende que ele é do Senhor, não tem a ver se eu vou ser a submissa do fulano de tal, mas somos todos submissos do Senhor e está ali um servo do Senhor que está com um peso gigantesco nas costas e eu vou ser submissa à direção de Deus. E quando eu tiver dificuldades para isso, eu vou orar, eu vou clamar, porque eu não sou um fruto desse tempo, eu não sou fruto da rebeldia. O lar cristão não é alvo nem para o machismo e nem para o feminismo, não é princípios para nossas vidas, mas os princípios são o que nós encontramos na palavra de Deus, de atendemos aos propósitos daquele que nos criou, porque temos o propósito de construir pessoas nas nossas famílias. As nossas famílias não são um tapa-buraco para a gente se conviver, para ter algum benefício mútuo à medida que a gente convive um com o outro. Um dirige o carro, o outro cozinha, o outro lava roupa, o outro paga uma conta, e aí é um jogo de sociedade do qual a gente tira benefícios. Mas é um lugar da qual a gente conhece mais e mais e mais do Senhor, na medida em que a gente é instrumento do Senhor para construir a vida do outro, seja o filho, seja o cônjuge. É um lugar do qual nós percebemos também que Deus colocou alguém para cuidar de você como ninguém
pode cuidar, porque é alguém que tem um nível de transparência que ninguém mais tem com você, alguém que tem um nível de comprometimento assumido diante de Deus. Ele está ali diante de um compromisso de família, mas é alguém que chegou diante de um altar e falou assim: Deus, ó, eu vou amar, eu estou me comprometendo para viver algo dessa grandeza, porque eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor me capacitará, e eu vou viver isso, porque eu não quero viver um lar para destruir pessoas, para me destruir mutuamente, para destruir a outra pessoa, mas eu vou doar em amor, eu vou me submeter, eu vou viver essa construção, porque o Espírito Santo habita nesse lar, e Ele dá conta de nos capacitar a viver algo tão grande assim. Homem que constrói a sua família quando ama sem medida a sua família, a sua esposa, e se entrega por ela. Mulher que constrói a sua família na medida que se submete ao seu esposo e não ponha tudo a perder por ela mesma, porque ela quer simplesmente superar tudo isso. E filhos que crescem nesse ambiente, entendendo pai e mãe, e levam e absorvem para si as boas referências do que família é, do que uma boa família é na presença de Deus, e vão poder continuar essa história na medida que vivam comprometidos com Deus também. Famílias que obedecem e constroem pessoas. Isso tem a ver com o casal, isso tem a ver com os filhos, porque Deus nos chama para viver essas famílias, porque Ele assim o fez, e foi para isso que Ele fez, foi assim que Ele fez. Irmãos, vocês sabem que eu gosto bastante de referenciar e falar sempre do Éden, e eu fecho esse tempo nosso aqui apontando justamente para o Éden, porque eu quero fazer lembrar aqui contigo que quando Adão era perfeito no Éden, quando ele estava sem pecado, ele age como o marido ideal, aquele marido do amor, aquele marido parceiro. Quando Deus traz Eva, ele olha para ela e ele fala assim: uau, eu estou abençoado porque Deus está trazendo alguém aqui para mim, estou completo, vamos embora. E quando a gente olha para Eva, a gente vê que quando Eva sai da perfeição, é o que? É quando ela começa a romper com sujeitar-se ao marido. Por quê? Porque Deus disse e foi para Adão: olha, daquela árvore não. A Eva, ela não fica sabendo da instrução por meio de Deus, ela fica sabendo da instrução por meio de Adão. Ela tinha uma instrução recebida da parte de Adão. E ela tinha tudo ali para acatar, para obedecer, para estar em submissão àquilo. Para aquela família do Éden, isso era um modelo natural, porque era um modelo de perfeição ali. Mas quando ela entra ali no terreno de ouvir a conversa do qual ela não deveria abrir para ouvir, para participar daquilo ali, ela avança num terreno onde ela não deveria avançar, ela toma do fruto e come, mas nada acontece. Mas é justamente rompendo com a submissão que ela começa no seu caminho de queda. E voltando depois para Adão, o que a gente vê? Os olhos dele se abrem não quando Eva comeu do fruto, mas quando Adão comeu do fruto. Ou seja, depois de Eva, Adão ainda tinha um papel a ser o guardião, o sacerdote do lar, a ter papel, a ter protagonismo, a ter liderança, e falar assim: não, mulher, o que foi que eu te disse? O Senhor nos disse isso e não devemos fazer isso. Mas Adão ouviu aquela história toda de tabela, também ficou passivo, ficou omisso diante do que ele deveria fazer, falhou com a sua família, não exerceu o papel do amor, porque quando a gente fala do papel do amor, do se entregar pela família, tem a ver do fazer com o que às vezes é agradável e do que não é agradável, também de botar o não, de estabelecer posicionamentos, e foi o que Adão não fez aqui, é o que tantos maridos não fazem hoje em dia, deixam assim: olha, eu não vou exercer meu papel não, vou deixar a mulher fazer o que ela faz, porque ela fica feliz, está tudo certo, eu vou deixar essa família ser aí o que a mulher quiser, e está tudo bem, porque daí não vai ter briga, e diante de Deus a ausência de briga está tudo certo. E está errado. Deus te colocou para ter o papel, o protagonismo que você tem que ter, homem. Você também, mulher, de sujeição, de submissão, de liderança, de posicionamento. E Adão falha quando ele não cumpre com o seu papel aqui. Já em Gênesis a gente vê os efeitos do que se existe quando não se vive essas coisas. Esse é um tempo para a gente pensar e refletir sobre as nossas famílias, meus irmãos. Como estamos, como temos sido, como tem acontecido nas nossas famílias, e aqui mais dirigidamente aos casais, que vivem para si, mas são exemplo aos filhos, às outras gerações também. Somos homens que amam e se entregam em amor, cuidado, zelo e atenção para com as esposas, conforme o exemplo de Jesus. Há mulheres do Senhor aqui que se submetem para edificar os seus lares, para entender assim: olha,
eu vou submeter, eu vou ser uma mulher de oração, eu vou clamar pelo projeto de Deus nesse lar e o que me cabe é isso, e é assim que eu vou chacoalhar o meu marido para as suas responsabilidades também. Somos família, somos casais que constroem pessoas, casais que se auxiliam e correspondem mutuamente, casais que amam e se submetem a Deus e um ao outro, ou somos aqueles que vivem ao oposto dessas coisas, na autonomia e na desobediência, casais que colhem coisas ruins porque têm abandonado, não auxiliam e não correspondem a como Deus instruiu a gente a viver, mas têm vivido grandes disputas no seio e no contexto da sua casa. Devemos colocar nossas famílias diante de Deus, devemos nos empenhar por aquilo que Deus espera, requer e aguarda de nós, para que vivamos famílias como ambiente de construção de pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas cheias da obediência, pessoas que brilham à luz de Jesus quando vivem o que as Escrituras Sagradas nos colocam. E assim temos o campo para viver e brilhar o nome do Senhor por meio de famílias que podem caminhar rumo à perfeição, sim, porque o Deus da perfeição, o Deus que criou a família, está presente e dá condições com que esse alvo seja viável e possível para as famílias. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e por tudo aquilo que pudemos refletir à luz dela. Nós agradecemos, Senhor, porque cremos, Senhor Deus, é fé. Cremos que o Senhor faz tudo perfeito e o Senhor que fez a família, o Senhor que fez a mulher e a levou ao homem que o Senhor também tinha feito, o Senhor fez isso perfeito. E a queda veio, ó Pai, e a queda maculou a nossa natureza de forma com que todo ser humano virou um grande projeto de um ser egoísta, cabível e totalmente voltado aos seus próprios interesses, Senhor Deus. Mas graças ao Senhor que em amor ainda nos mandou Jesus e hoje nos permite caminhar na graça. E o caminhar na graça nos aponta e nos chama. É possível sim, apesar dessa natureza, ainda viver um governo sim do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Viver a realidade do novo homem espiritual, novo homem que vai olhar para a família e vai falar assim, apesar das humanidades, apesar das naturezas, apesar das personalidades difíceis, em submissão, em obediência, em se render ao Senhor, é possível viver um projeto que tenha o alvo de viver obediência, de viver a perfeição da família, na minha família, sim. E homens, ó Pai, podem olhar para o Senhor, podem dobrar os seus joelhos, podem clamar nessa noite e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim e me ajude a amar de uma maneira com a qual às vezes me parece tão difícil, tão distante. Me ajude a não ser um egoísta, Pai. Me ajude a não ser alguém que abandona a minha família, que abandona a minha esposa, que a deixe de lado, que abandone como parte frágil e não dá o suporte. Mas me ajude, Senhor Deus. Me ajude a amá-la como o Senhor Jesus amou a Tua igreja. Me ajude, Senhor Deus, a me dedicar pela minha família, Pai. Me ajude, Senhor Deus, a me entregar pela minha família, a ajudá-la, a caminhá-la em amor, a buscar ao Senhor, a ser alguém especial na Tua presença. Me ajude, Senhor Deus, a ser um sacerdote do Senhor, porque é para isso que o Senhor me colocou nessa família. Me capacite, ó meu Deus. Que cada homem desse lugar seja alguém comprometido com esse alvo, Pai. Que das irmãs, ó Pai, das mulheres que estão aqui casadas, ó Deus, que haja esse compromisso de entender que, se submetendo, ó Pai, elas serão, ó Pai, esteios nos seus lares, ó Deus. Se submetendo, clamando, rogando, ó Pai, intercedendo pelos seus esposos para que eles sejam ativos, presentes no seu papel, ó Pai, e por meio da sua atitude de obedecer, elas também inspirarão mais e mais obediência, força, auxílio e correspondência aos seus maridos, no exercício dos seus ministérios familiares também, Senhor Deus. Ajude, Senhor Deus, a termos fé, a fé que crê que é possível viver família do Senhor, família boa assim nos nossos tempos, ó Deus, que é mentira do inimigo crer que não é possível viver família abençoada no nosso tempo, família que busque boas coisas, bons valores, bons princípios, ó Pai.
Ajude-nos a crer nisso, ajude-nos a viver uma trajetória do amor verdadeiro, do amor como o amor que o Senhor tem pela gente, que o Senhor teve pela gente. Ajude-nos a viver esse amor que transcende, que vai além dos sentimentos, do afeto, do carinho, mas que é revestido do compromisso, que é revestido da Tua pessoa, Senhor. O Senhor que é o amor personificado do qual a Tua palavra nos diz, ó Deus. Para que a gente viva, Senhor Deus, mais e mais famílias, ó Deus, que construam de fato pessoas, ó Pai, pessoas, ó Pai, que vivem o amor, a graça, a misericórdia do Senhor, porque têm vivido nas suas casas, ó Deus, um lugar de adoração, um lugar de assistir Deus operar, um lugar de assistir Deus se manifestar, um lugar de presenciar a glória ali também, Pai. A glória, ela está em todo lugar do qual o Senhor age, do que o Senhor manifesta-se, Senhor Deus, por meio daqueles que creem e caminham com o Senhor. E o lar é um lugar para que a Tua glória também preencha cada minúcia, cada cômodo, cada espaço que ali existe, Senhor Deus. E isso acontece quando mais e mais nós nos rendemos, nós nos voltamos em obediência para viver lar do Senhor, lar do amor, lar da submissão, lar, ó Pai, da fé, lar que é auxílio e correspondência um ao outro, na medida que a gente olhe para o Senhor e se inspire no Senhor, ó Pai. Para se inspirar, ó Pai, em Jesus, para se inspirar no amor, para se mover pela fé, para viver o projeto do que o Senhor fez, como o Senhor fez, porque o que o Senhor fez é bom. Nós cremos nisso, ó Pai, e lutaremos por isso enquanto povo Teu, ó Pai. Não desistiremos das nossas famílias, ó Pai, oraremos pelas nossas famílias, queremos e mais que essa igreja seja um lugar cheio de famílias comprometidas com o Senhor, que amem ao Senhor, que desejam dar glória, ó Pai, nos seus lares, ó Pai, por meio de homens e mulheres consagradas com seu papel, com seu exercício, dentro de como Deus nos criou para ser e viver, de um projeto perfeito que o Senhor fez, com as Tuas marcas, Senhor Deus, com a Tua grandeza, do que o Senhor elaborou. Porque nos completamos, ó Pai, quando somos um na Tua presença, quando somos um, Senhor, e faça isso no nosso meio, faça isso nas nossas casas, faça isso, por favor, Pai, nas nossas famílias. Nós Te clamamos nessa noite, Senhor. E agora, Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre o povo de Deus aqui reunido, hoje, nessa semana e para sempre. Nós te oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana.